Boa noite a todos. Hoje, exatamente 13 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Odila fazer a nossa prece e logo depois a nossa querida Cecília, nossa continuista, vai nos situalizar, no nosso estudo. Divino amigo Jesus, irmão maior de todos nós, é com coração em alegria e gratidão que estamos aqui presentes, Senhor, para estudar e para evoluir em espírito. Rogamos-te, Senhor, que Tu abençoe o nosso estudo, a cada um de nós, que inspire a nossa irmã Conceição, para que ela possa passar para nós tudo aquilo de bom, todo o remédio que Tu nos traz para a cura de nossas almas. Agradecemos aos amigos espirituais, aos nossos anjos guardiões, que tanto nos incentivam para a nossa renovação, nos conduzindo sempre ao Teu caminho, Jesus. Graça Te damos, amado Mestre. Muito bem. Querida Cecília, nos conta o que nós estudamos. Então, seguindo, André continua recebendo a instrução de Alexandre na sua curiosidade de conhecer, de compreender a comunicação entre os dois planos, entre a parte terrestre e a espiritualidade. Então, depois de várias orientações, ele participa de uma reunião onde as pessoas, após a reunião, se sentem maravilhados, bem satisfeitos, aliviados, enfim, tranquilos, com um sentimento de paz muito grande depois dessa oração coletiva que foi feita dentro dessa reunião. Enquanto ele estava nessa empolgação, Alexandre chamou a atenção para que ele observasse a diferença que haveria quando eles saíssem do ambiente onde havia sido feita a reunião com tanta assistência da espiritualidade superior. E André foi observar uma família. Quando eles saíram, logo aquela euforia, aquele bem-estar foi desaparecendo ao entrar no clima pesado, sombrio da rua, aquele clima de muita perversidade, porque o clima era muito pesado, muito sombrio, e onde eles viam vários indivíduos que estavam ali escondidos, pessoas, entidades, desculpa, eu falei de indivíduo, mas aquelas entidades obscuras que estavam ali e que começaram a influir nessa família que ele começou a observar. Mas Alexandre, querendo dar um alívio àquelas criaturas, ele colocou a destra na fronte de uma jovem que falou coisas muito boas com relação à vivência da doutrina. Quando todos queriam usar a doutrina para resolver seus problemas, ela mostra que a vivência da doutrina
levava justamente a pessoa a primeiro resolver os seus problemas, criar condições pessoais para depois então participar de reuniões para auxiliar os outros. E André fica admiradíssimo de como a jovem conseguiu perceber a intuição que foi passada por Alexandre para ela. E perguntou para Alexandre como essa coisa poderia acontecer, esse pensamento, ela poderia absorver esse pensamento, essa mensagem passada de Alexandre para ela. Porque, como ele diz assim, ele via, era tão complexo o fenômeno mediúnico, na verdade, o fenômeno da psicografia, e de repente aquela moça conseguia captar o pensamento do Alexandre, que o André ficou meio... Oi? O que está acontecendo, não é verdade? Porque lembra, como disse a nossa Cecília, era um grupo familiar. A irmã e a mãe. O irmão enrolado na área sexual, com as suas entidades. A mãe, o apego ao esposo, uma vez viúva. E a menina ali tem, eu acho que 13 anos. Quantos anos tem? 16 anos, Augusto? A menina com 16 anos é que está sendo intuída por Alexandre. O nosso irmão Augusto, ele leu a semana passada essa explicação do nosso querido Aniceto, e nós vamos hoje ticar, né? É o ticadinho do jaraqui, certo, Cecília? Fique aí. Aniceto, falei quem? Eu falei Aniceto? É o Alexandre, olha, são tantos mentores espirituais. O Augusto diz, tia, não é o Aniceto, é quem? É o Alexandre, o missionário da luz é Alexandre, o Aniceto é os mensageiros, né, que também a gente está gravando, de sexta. Perdoem essa tia, os meus cabelos já são brancos. Vamos lá então? Fique aí. Sem titubear, então a pergunta era: em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética com a menina, e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade no serviço de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou: aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Eu comentei essa parte. Comentei, né? Que está aqui na minha cabecinha, né? É livre no universo. Até que ponto os espíritos influenciam nossa vida? Muito mais do que tu possas imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Isso é o que? Simples da transmissão mental. E não pode esquecer. Então, qual a forma de diálogo? Qual a forma de conversa? Qual o idioma dos espíritos? Pensamento. Pergunto: eu sou um espírito? Sou. Eu não perdi a minha capacidade de comunicar. Então não pensa que o espírito se comunica com um idioma falado. A linguagem universal é a do pensamento. A linguagem universal é do pensamento. Por mais que você esteja com dois encarnados, um falando alemão, o outro falando inglês, mas eles conseguem sim se perceberem pelo pensamento. Entende? Uma simpatia ou uma antipatia. Ficou claro isso? Então vamos lá. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta. Permuta é o que, diretores? Troca. Em todos os setores. Na área da saúde, tem permuta de encarnado com desencarnado? Tem. E como tem, né, Lourdes? Na área da educação, tem permuta? Tem. E como tem? Na política tem? Tem. E como
como tem. Em todas as áreas. A pergunta é: com quem eu estou trocando, permutando? Com quem? Com quem comunga dos mesmos ideais. Se eu escrevo uma revista de autoajuda, eu vou estar sendo inspirada por espíritos que promovem o auxílio. Se eu escrevo uma revista de fofoca, ainda tem revista de fofoca, né? Vocês lembram? Tititi, tatatá, contigo, comigo, essas coisas todas, né? Com todos nós, né? Aquela fofocada de revista, tinha pessoas ali hoje, e programas de fofoca, né? Eles estavam permutando? Estavam. Com quem? Espíritos fofoqueiros, afins. Então fala o que tu fazes, que eu te direi as tuas companhias. Então em todos os setores. Ele está especificando aqui que é necessário ser médio ostensivo? Não, porque é uma linguagem universal. Ninguém está sozinho. Fala de Paulo, a nuvem de testemunhos. E aí ele continua: desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre, vive na mais ampla permuta, troca de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo. Cada mente. Mente é pensamento? Não. Mente não confunde. O pensamento, ele é uma elaboração da mente. Quanto mais evoluída essa mente, melhor a elaboração do pensamento. Entende isso? A mente, ela é uma construção dos milênios. A mente humana é uma construção dos milênios. Cada um aqui tem a sua em particular, em níveis diferenciados. O pensamento, ele é um atributo do espírito. E o espírito constrói a sua mente ao decorrer dos seus milênios. Bonito isso, né? Tão chique, né? Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão, porque logo a mente pensa e ela o quê? Emite. Ainda há pouco a nossa Cecília retomou lá o iniciozinho do capítulo. Quando esse grupo sai do centro espírita e se depara com um mundo externo denso. É denso por quê? Por conta das mentes humanas. O que essas mentes estão o quê? Emitindo. Porque olha a palavra aqui, emissão. Eu penso, eu emito. Eu penso, eu manipulo. Então, a mente do terrícola é péssima ainda. A elaboração dos pensamentos são vis. Você quer ver, ao decorrer do dia de 24 horas, quanto tempo tu passou orando? Gente, não dá 3 minutos de oração, para muitos. E quando eu falo em oração, eu falo em elevação de pensamento. Quanto tempo nós passamos em uma boa leitura? Porque uma boa leitura me promove a elevar o pensamento. A gente passa o dia falando besteira, se preocupando com coisas materiais e lendo porcaria. A gente não para fazer oração, a gente não eleva. Oração eleva o pensamento. Então, ao decorrer de 24 horas, se eu passar 15 minutos em leitura edificante, oração ainda é muito. Por isso que a gente fala a bênção do canal EOS, porque você está ali fazendo a comidinha na cozinha e está ouvindo. Você está ali dentro do carro no trânsito preso, você está ouvindo. Você está fazendo qualquer serviço mecânico, você está ali ouvindo. E nisso você está elevando o seu pensamento. Você está contribuindo para uma psicosfera decente. Então, a psicosfera densa não é porque o mundo é denso, é que nós fazemos um mundo denso. Para a gente entender bem isso,
livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo que fala sobre os fluidos. E aí você vai entender bem a responsabilidade do pensamento. Então, cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e também de recepção. Por isso a troca, a permuta. Eu tanto emito quanto eu também recebo. Porque o que acontece? Livro Pensamento e Vida, mensagem titulada Associação. O Augusto está de médio de apoio hoje aqui para mim. Associação. Ali você consegue entender bem isso, essa troca, essa permuta. Então, o meu pensamento, ele se associa com mentes que realizam o mesmo pensamento. Então, se eu penso em suicídio, eu me vinculo à teia de pensamentos, de mentes suicidas. Se eu sou sexólatra, a minha mente, se eu me ligo à teia de mentes sexólatras. Se eu penso no bem, na moral, no esforço, eu me ligo à teia de mentes que estão em lutas para se tornar um ser humano melhor. Então, é questão de livre-arbítrio, é questão de escolha. Com quem eu estou associando a minha mente. Então, lembra, você tanto emite quanto você recebe. Aí, quando a gente estuda isso aqui, a gente passa a ter um pouco mais de lucidez para estudar o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos fala do bem, do amor, da caridade, da moral cristã. Então, meus amigos, é tudo muito bonito a gente estudar isso. Mas no miudinho do dia a dia, vigia constantemente o pensamento. Não permita que o teu pensamento escolha o mal, pense o mal, qualquer pensamento que possa te destruir. Às vezes você quer fazer uma coisa muito simples chamada dieta alimentar. Você é um diabético, não pode comer açúcar ou carboidrato. E o vício começa onde? Na mente. E você se associa. Se você é glutão, também começa na mente, porque tu começa a idealizar as comidas todinha. Presta atenção. Então, ao invés de você se ver glutão, se veja assim uma pessoa disciplinada na alimentação. Uma pessoa que sabe escolher o alimento para a sua saúde. Se eu estou diabética, lembra que nós estudamos, eu não preciso que alguém venha me fazer o mal para eu resgatar. A própria enfermidade, ela é um processo de expiação e educativo. Então, se eu tenho uma enfermidade, a enfermidade está dizendo, eduque sua boca. É isso que a enfermidade quer dizer. Eduque sua boca. E mesmo sabendo que aquele bendito pudim gelado me prejudica, eu como. Olha o nosso nível de falta de vontade para superar suas más tendências. Entende? Assim é a vida da gente. Assim, se eu não consigo controlar a boca, como é que eu vou controlar a mente? Então a primeira é por isso que o Emmanuel nos fala para Chico que era necessário para que ele, o Chico Xavier, realizasse o trabalho que foi confiado a ele, era necessário que ele tivesse o quê? Disciplina. E é a base de tudo.
um ser disciplinado. E aí o que a gente faz? A gente justifica. Se justifica. Então a enfermidade é o papai do céu pegando na orelha da gente já, que ele já tentou de tudo, para que a gente possa ter disciplina. Então, tudo começa aqui, olha, na mente. Tudo começa aqui, na mente. Eu no hospital com a nossa querida Regina, ela desencarnou, e a gente ali conversando, os rins já comprometidos, por conta de uma diabetes, e ela era disciplinada, e ela disse assim, em Conceição, lembra das nossas festas? Porque é esses encontros que a gente faz, né? E ela comia com gosto. Aí ela disse, eu fui bem disciplinada, né, Conceição? Eu comia de tudo, né? Agora olha onde é que eu estou. Indisciplinada. Né? Não é assim? Não é assim? Aí a gente vai para a glicose 300, 400 e não sabe por quê. Então, eu estou trazendo algo tão simples, tão do nosso dia a dia, para mostrar a nossa falta de vontade, a nossa vontade firme. Por isso que os nossos espíritos respondem a Kardec, se nós quiséssemos, faríamos grandes mudanças. Nós não fazemos porque nos falta uma vontade, e uma vontade firme, para tudo. Para tudo. Então, do jeito que a gente tem um vício alimentar, e que a gente vê que a gente se compraz nisso, porque a gente não quer lutar, tem um viciado químico. Tem um viciado das sensações. Não é diferente, gente. Ambos são imorais. Do jeito que eu olho para um pedaço de pudim e não vejo nenhuma maldade eu enfiar na boca, aquela pessoa que tem dependência química, ela também não vê. Né, Lourdes? Você que trabalha. Aquilo para ela é comer um pudim. Mesmo sabendo que vai levar à morte. Se eu sou diabética, eu estou comendo pudim, eu não sei que vai me levar à morte? Sei. Mas eu como. Se eu sou um dependente químico, eu sei que aquilo pode me trazer uma overdose, porque o pudim pode me trazer uma hipoglicemia. E eu entro em coma, já era. Eu posso perder a visão. Eu posso acabar com meus rins. Eu posso amputar. Não é verdade? Então, tudo começa onde? No pensamento. No dia que nós conseguirmos entender isso, idealizar isso e viver isso, aí a gente começa o nosso processo de evolução. Enquanto nós não fizermos isso, nós estamos fazendo de conta. Pirlim Pim Pim, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Só fazendo de conta. Emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhes assemelham. É conta de matemática, gente. 2 e 2 é igual a 4. Cada um busca os seus semelhantes. Porque existe uma teia. O meu pensamento, ele emite. E ele busca os seus iguais. Esse é uma lei. É a lei da afinidade. E todas as leis naturais são leis divinas e são inderrogáveis. Então não tem como eu pensar o mal e o meu anjo da guarda chegar e modificar essa vibração para essa vibração ser ligada com o espírito nobre. Não tem. Ele não pode derrogar essa lei. Ele tem que respeitar, ele não pode, isso é imutável. Qual é a única pessoa que pode mudar? Sou eu. Então, de que me vale eu pensar o mal e orar pedindo para Jesus nos ajudar, pedindo para os nossos anjos da guarda nos ajudar? Mas eu peço ajuda em 30 segundos e passo as 24 horas do dia tocando terror.
há possibilidade deles interferirem no nosso livre-arbítrio e mudar esse vínculo psíquico? Não tem, gente. Não tem. Eu sinto dizer para vocês, mas não tem. Não tem. Porque é uma lei natural, divina, inderrogável. Ficou claro isso? Olha o que ele diz. Esse capítulo aqui é muito importante. E ele fala: os tristes agradam aos tristes. Então, se tu és depressivo, tu vai te vincular com quem? Com os depressivos. Isso quer dizer o quê? Que um vai alimentar o outro e cada vez mais tu vai ficar mais o quê? Depressivo. Os hipocondríacos vai se vincular com os hipocondríacos. Os glutões vão se vincular com os glutões. O povo que gosta de comer não é pouco. Os sexólatras vão se vincular com os sexólatras. Os violentos vão se vincular aos violentos. E por aí se vai. Então não é uma questão de aparência. É uma questão de essência. A minha essência. A mente que eu sou. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera. E quando você fala em crime aqui, eu abro um leque. Porque inclusive o profissional da área da saúde que, usando o seu certificado, realiza o aborto, não o aborto necessário, provocado, mas o aborto delituoso, isso é um crime. O país que autoriza o aborto legalizado, isso também é um crime. E esse grupo que começa a pensar nisso se vincula a outros grupos, outros espíritos, e ali eles se alimentam. Entende? Crime é um leque. Uma professora agredir um aluno, humilhando, chamando de burro dentro da sala, isso é um crime. Tá? Então, quando pensar em crime, não pensa só em assassinato orgânico. Temos milhões de assassinatos morais. Ok? Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas. É só aos médios? Não, a todas, num grau menor ou maior. Com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevado. Então, não só para construir, mas também para destruir. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. O rapaz era um viciado sexual. Tentaram até tirar as entidades, ele começou a se sentir menos homem. Tamanho vínculo dele. Ele gosta, gente. E ele está viciado nisso. Ele não quer se livrar desses pensamentos.
Por isso que ele diz, perfeito comércio. Comércio é o que, gente? Comercialização. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. É troca. De vibrações inferiores. Porque as vibrações das entidades, das meninas que estão acompanhando ele, que ele arrumou lá dentro do forrobodó, de um prostíbulo, as vibrações delas agradam a ele. E vice-versa. Da mesma forma que a presença do esposo, uma vez ela viúva, isso também agrada a ela e também agrada a ele. É troca. Ele gosta do chorar-migar dela. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes. Falam sob a determinação direta dos vampiros infelizes. Então, a jovem nos está falando sobre a determinação de Alexandre? A jovem não está falando? Está, não está? Eles estão falando pelas entidades. Quantos de nós não estamos nessa situação? Entendeu, Augusto? Olha que delicado isso. Então nós temos um Chico Xavier sendo influenciado por um Emmanuel. E nós? Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes. E o que os espíritos infelizes dizem? Vocês não conseguem. É muito difícil. Então, se nós ainda estamos nessa fala, eu não consigo. É muito difícil. Eu vou deixar para a próxima. Aí é para acabar. Transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Gente, hóspedes efetivo, porque o hóspede é aquele ser que vem, passa um tempo e vai embora, né? Esses já são hóspedes o quê? Efetivo. Sim, porque ele não é o dono da casa. O dono da casa é você. O dono da mente é você. O dono da mente somos nós. Os demais são hóspedes. Só que se tornaram hóspedes o quê? Efetivos. Mas o dono da casa sou eu, é você. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que, presentemente, atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas, bem diferente da mãe e do irmão. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Porque lembra, pensamento é palavra? Não. Pensamento é pensamento. Quem reverte de palavra, de vocabulário, é a pessoa, é o médium. Então ele transmite o pensamento, olha só, recebe nossos pensamentos, traduz em linguagem edificante. Então o Espírito transmite um pensamento e ela pega aquele pensamento e reverte em vocabulário edificante. Ela consegue fazer isso. Eles conseguem? Não. Porque a mente deles está o quê? Viciada. Qualquer intuição que eles possam receber, eles não vão conseguir decodificar. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, porque lembra que tanto esse rapaz
quanto essa senhora estavam no curso de mediunidade. Lembra disso? E lá no iniciozinho a reclamar: poxa, a gente está aqui há tanto tempo, a gente não consegue nada, né? Lembra disso? Não está propriamente em serviço técnico de mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Então, ao invés de eu estar preocupada em estar fazendo curso de mediunidade para desenvolver mediunidade, eu tinha que estar ocupada no trabalho de me espiritualizar. Isso sim é indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz. Acrescentou o nosso querido Alexandre. Nosso querido Augusto irá emprestar aqui sua voz para Alexandre. Conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, pela crença sincera e consoladora. E, além disso, não tem débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra. Pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Quando a gente lê esse texto aqui, é como se ele estivesse dando aqui a necessidade para cada um de nós termos esse contato com espíritos superiores. Então, vamos aqui ticar um pouquinho. Indicando a mocinha que estava cercado de maravilhoso halo de luz, envolvida ali com uma luz, ele nos disse assim, olha, que essa jovem conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Então a gente sabe, já estudamos lá no livro Obreiros da Vida Eterna, e aqui no Missionário da Luz também, as reencarnações, a preparação. E ele diz assim, o vaso dela está do mesmo jeitinho, ela não viciou o vaso. Porque a gente vicia o corpo aos prazeres. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. E quando eu li isso aqui, aí eu comecei a refletir por que Kardec usou muitos médiuns e a maioria era o quê? Jovens. 14, 15, 16 anos. Hoje em dia não, essa turma de 15, 16 anos já tá para acabar já, né? O negócio tá feio, já se prostituíram, porque esse povo começa a fazer sexo hoje com 12, 13 anos de idade. É impressionante como nós estamos vivendo um período de devassidão mesmo, me perdoe da palavra, mas sem absolutamente nenhum respeito pela sexualidade. Hoje, eu conversando com uma jovem, fazendo faculdade de medicina, muito jovem ainda, ela disse, tia, eu sofro perseguição na instituição porque eu não sou bissexual, porque eu sou hétero.
Eu sou criticada, porque hoje todas as meninas são bissexuais. Lourdes, olha onde nós vamos amarrar nosso bode. Olha que situação nós estamos vivendo agora. E isso para uma série de coisas. Então, hoje não caberia mais isso aqui. Na época, sim. Então, se olhava a minha de 15, 16 anos, né? Havia isso aqui que Alexandre está colocando. Tia, você foi dura com as palavras. Mas ninguém está aqui para... Eu repito a frase do Raul Teixeira. O espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E o EOS, em particular, é para quem quer verdadeiramente mudar. Quem não quer, gente, não escuta. Vá ouvir qualquer coisa que te agrada. Aqui realmente é para quem quer mudar, para quem quer ouvir, levar umas chibatadas, para se acordar e fazer uma vida melhor, a sua vida melhor, entendeu? Então é isso. As pessoas dizem assim, mas você fala que a função do sexo é fazer menino? Né? Eu falo não, Livro dos Espíritos. A gente tem aprendido isso, a própria obra Vida e Sexo. Qualquer coisa ao contrário é abuso. Acabou. Se isso não te agrada, problema teu. Como a gente ainda há pouco estudou no Livro dos Espíritos, Deus não vai perguntar de ti o que ele tem que fazer. É lei. Função do sexo é fazer menino e menina. Pronto. Tá bom? Então essa menina aqui ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. E as suas possibilidades de recepção, lembra que tanto recebe quanto emite, né? No domínio intuitivo, ou seja, isso não quer dizer que ela é uma média ostensiva, conservam-se claras e maleáveis. Essa recepção dela está clara e maleável. O povo lá, o irmão dela e a mãe dela, esse sensor, vou usar o termo, de recepção, está limpo e maleável? Não. Limpo não está. Sujou com os vícios. Maleável também não, porque eles só querem do jeito que é das entidades que estão com ele. Ideia fixa. Obsessão. Subjugação. Fascinação. Conservam-se então claras e maleáveis. Suas células, falando do organismo, ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Então, olha, gente, até o organismo influencia para recebermos essas intuições. Aí o cidadão bebe todas. Ai, não, mas é só no final de semana. E na segunda-feira vai para a reunião mediúnica. Vai para o prostíbulo na sexta e na segunda-feira de manhã está na reunião mediúnica. Come que só um sei lá o quê e na segunda-feira vai para a reunião mediúnica. Células. Vou repetir. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. E nós aqui já estudamos nessa obra esse grupo. Como é que era o nome, o Augusto? Eram os parasitas, o quê? Bacilos psíquicos. Bacilos psíquicos. Criado. Era tipo monstrinhos na zona específica em que eles estavam comprometidos. Um no sexo, outro no estômago, outro no fígado. Entendeu? As células ainda estão legais. Olha, os seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência. Então, outro ponto necessário. Também as suas cordas vocais não foram viciados pela revolta.
E os seus órgãos, como ela coloca aqui, vocais, também não foi comprometido pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios. Centros de sensibilidade. Nós vamos parar aí no meio, para a gente refletir bastante, porque hoje doeu, não doeu? Hoje a chibatada foi em todos nós, porque eu também gosto de um pudim gelado. Quem que não gosta? Quem que não gosta? Você viu pra mim, porque hoje até eu ouvi. Eu fiquei aqui na pontinha do pé, porque eu tenho pai e mãe diabético, um irmão e uma irmã. Não é verdade? Então ficamos hoje todos na pontinha do pé. Foi bom, gente? O lombo tá ardendo? Mais ou menos? Tá ardendo, né? Ficou todo mundo moado, caladinho. Meus amigos, o nosso sentimento é de gratidão. Mais um ano. E que ano, né? Quantas lições. Mas em tudo que acontece, quando eu paro para refletir, Jesus já estava na frente, arrumando tudo. Nunca estamos sozinhos. O amor dele é demais da conta por cada um de nós. Então fica aqui o nosso sentimento de eterna gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais. Nossa querida Lourdes vai trazer uma mensagem aqui pra gente. Gente, é para agradecer também o tempo que nós ficamos juntos e o carinho com que vocês me receberam depois de um tempo que eu permaneci afastado. E aí, gostaria de dar um presente para todos. Feliz Natal! É Natal todo dia. É Natal no sorriso das crianças. É Natal na experiência dos mais velhos. É Natal na esperança dos que sofrem. É Natal no coração dos que oram. É Natal todo dia. Natal, ele tem um espírito natalino. É uma canção. Noite feliz, noite de paz. É uma bênção. Feliz Natal, mãe. Feliz Natal, meu filho. Que o espírito natalino possa enternecer os vossos corações. Que o Mestre possa renascer através dos vossos sentimentos, das vossas atitudes, dos vossos exemplos. É Natal todo dia. É Natal quando amai as vossas famílias. É Natal quando respeitai os vossos semelhantes. É Natal todo dia. Feliz Natal, porque é Jesus querendo entrar em vossas vidas. É Natal todo dia. Essa é uma mensagem deixada pela equipe de Bezerra de Menezes. Tá que lindo, que lindo. Esse é um presentinho que eu queria dar para você. Foi um presentão. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A pergunta é: com quem eu estou trocando, permutando? Com quem? Com quem comunga dos mesmos ideais. Então fala o que tu fazes, que eu te direi as tuas companhias. Por isso que a gente fala a bênção do canal EOS, porque você está ali fazendo a comidinha na cozinha e está ouvindo. Você está ali dentro do carro no trânsito preso, você está ouvindo. Você está fazendo qualquer um serviço mecânico, você está ali ouvindo. E nisso você está elevando o seu pensamento. Você está contribuindo para uma psicosfera decente. Então, a psicosfera densa não é porque o mundo é denso, é que nós fazemos um mundo denso.
Então é questão de livre-arbítrio, é questão de escolha. Com quem eu estou associando a minha mente? Então lembra, você tanto emite quanto você recebe. Então, meus amigos, é tudo muito bonito a gente estudar isso. Mas no miudinho do dia a dia, vigia constantemente o pensamento. Não permita que o teu pensamento escolha o mal, pense o mal. Então, se nós ainda estamos nessa fala, eu não consigo, é muito difícil, eu vou deixar para a próxima. Aí é para acabar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E eu vou solicitar para o nosso Alexandre, né? É o nosso Augusto que empresta a voz para Alexandre, fazer a nossa prece de gratidão. Estamos entrando em recesso, devemos voltar em janeiro às nossas gravações, tá bom? Então, eu sei que você gosta de acompanhar aí no canal, aproveita, nós temos mais de 2.000 vídeos. Então temos material o suficiente para estudarmos aí essas semanas, tá bom? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse ano de estudo, por toda essa aprendizagem, e que possamos, Mestre, amigo Jesus, continuarmos firmes, buscando nesse novo ano, continuarmos unidos, buscando esses ensinamentos que Tu nos proporciona. E acima de tudo tenhamos a vontade firme de não só internalizá-los, mas acima de tudo de vivenciá-los no nosso dia a dia. Que a Tua paz, que Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja.